Fala pessoal, aqui é Leonardo Maciel. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, que pra quem não sabe, entre 2010 e 2013, eu tive uma série de tirinhas que eu fazia na internet que tinha o nome de Na Bunda Nada, que é um péssimo nome. E, bem, a minha ideia, como já tem um tempo que eu fiz isso, a minha ideia agora é pegar uma tirinha dessas tiras e desenhar por cima agora, ver o que eu faria diferente, o que eu fiz, na minha opinião, fiz errado. Né? A tirinha em questão que eu vou refazer, eu fiz em 2011, então já tem uma evolução aí de 8 anos pra mim aí. Então a minha ideia é pegar a tira, refazer ela, pelo menos mostrar onde eu errei, né? Como se fosse uma correção de um trabalho de um aluno, né? Eu não vou mudar o texto, a minha ideia é só ver o que eu teria feito hoje de diferente em termos de composição, em termos de gestual, em termos de forma, né? É isso aí, bora lá. Essa aqui é a tira original, é uma tira que eu relativamente gosto ainda, assim, tá? A maioria das tiras que eu fiz na época eu não gosto mais, assim. Em termos de desenho eu acho que tá bem fraca, mas ainda gosto do texto. A primeira coisa uma coisa que eu fazia muito nessa época, né? Vamos começar com isso. E que, putz, quem faz tirinha pra internet, quem faz tirinha? Quase todo mundo tem muito essa mania, né? De copiar e colar, né? Fazer, se não com tudo, isso é muito comum, você pegar, copiar e colar o mesmo desenho, um personagem de um quadro pro outro e só mudar alguma coisa, tipo a posição da sobrancelha ou da boca, né? Isso eu fazia demais, que era uma maneira de tentar economizar tempo, etc. É uma coisa que eu não faço mais. Hoje em dia eu faço questão de desenhar tudo, todos os quadros, todas as vezes. Eu me treinei hoje em dia a desenhar rápido e provavelmente o tempo que eu demorei isso aqui na época para desenhar essa tira, eu provavelmente desenho no mesmo tempo hoje, mesmo redesenhando tudo. Você vai se treinando e além do que você desenha mais, então seu desenho vai ficando melhor, fica mais solto. Eu gosto de desenhar o personagem fazendo a pose que eu acho que combina com o que ele tá falando. Quando a gente fica com cara de raiva ou cara de feliz, a gente não muda só a pose da nossa sobrancelha e da nossa boca, né? Você mexe o seu corpo inteiro quando você tá conversando e fazendo esse tipo de emoção. O jeito como eu enquadrei a coisa, certo? A história o que é? O Moisés falando com Deus. Mas Moisés ele aparece de costas nos dois quadros, então se ele é pra ser um dos personagens principais ele já não funciona. Outra coisa, de composição, também na época quem faz tirinha faz isso muito, na época eu fazia isso muito, eu demorei muito pra me libertar, que é sempre desenhar todo mundo em requadro, né? Você desenha, tá todo mundo sempre em retrato, né? Você vendo da cintura pra cima, assim. Cara, você pode fazer um cenário, o cara de longe, isso vai estabelecer mais a cena e tal. Então acho que o primeiro quadro que eu faria aqui já seria uma coisa mais, uma cena bíblica meio clássica, né, talvez, tipo Moisés parado, olhando pro céu, falando com o céu e uns raios nele aqui, talvez, né, tipo, ele falando, porque começa com ele falando, certo? Começa com ele falando, meu Deus, porque você quer destruir toda a criação? Então eu acho que eu faria uma cena mais de longe, talvez até mais longe que isso, mas algo assim. Agora, pro segundo quadro, eu acho que essa composição que eu fiz nos dois primeiros quadros funciona. Eu já tive, na época dá pra ver que eu tive essa ideia, que é tentar dar essa perspectiva aqui em Deus, pra Deus parecer gigante e Moisés pequenininho aqui. Eu gosto da ideia dessa composição. Não tá tão bem trabalhada, mas dá pra fazer melhor agora, certo? Então eu faria algo, pegaria essa ideia, mas faria bem mais exagerado. E Moisés, agora sim eu repito essa composição, mais Moisés pequenininho aqui. Terceiro quadro, aí eu falei, mais até os filhotinhos. Aí só desenhei um gatinho e um cachorro. Eu acho que eu mostraria Moisés com a cara de feliz olhando pro cachorrinho. E a última, a mesma coisa, é uma cena de close na cara de Deus, mas eu faria um close mais perto do rosto dele. Então é mais ou menos isso, acho que eu mudaria a composição para algo assim. Só uma coisa assim, o desenho do Deus eu vou tentar desenhar em cima do character design que eu fiz originalmente. Ele não tá excelente, mas tem algo aqui, né? Dá pra trabalhar em cima disso, ele não tá ruim também. Moisés, ele praticamente não existia. Como eu desenhei ele de costas, eu meio que carpei aqui nas coisas na época e tá difícil de ver. Então, antes de eu gravar o vídeo aqui, já uns 5 minutinhos antes, eu já fiz um sketch de um Moisés aqui. Então vamos lá, vamos desenhar esse negócio. A vantagem de desenhar digital é que eu posso desenhar um pouquinho maior e depois diminuir, né?
eu devia ter feito isso antes. Até normalmente o que eu faço é colocar a posição do texto antes de desenhar. Porque o que ele está falando é: meu Deus, por que você quer destruir toda a criação? O jeito que eu vou desenhar, a expressão dele, tem que ser alguém que está fazendo mais Deus, tipo questionando Deus, né? Você tem que estar com a cara mais preocupada. Não, tá tudo errado. Ele tá olhando pra cima, eu acho que o arco da linha de ação tem que estar ao contrário, certo? Isso é muito importante. Se você não tem uma imagem clara da pose que você quer do personagem antes de começar a desenhar ele, aí o negócio fica bem mais complicado, né? Você sempre tem que ter uma ideia antes, e eu tava sem ideia na minha cabeça, por isso tava os negócios de eu refazendo, indo e fazendo de novo. Agora eu tenho mais, o que eu quero é que ele tenha uma linha de ação assim, né? Eu quero ele pra cá, ao contrário, eu quero ele levantando os braços pra cima aqui e tal. Menor ainda, hein? Fazer ele pequeno no quadro mesmo. Vai ficar uma coisa mais dramática, né? Como eu disse. Beleza, não perder tempo com detalhe. Porta aqui é a composição. Ele está iluminado por raios divinos. Então, diminui mais ainda. Quando você desenha um personagem pequeno, quando você vê a coisa toda que está acontecendo, às vezes fica mais dramático, certo? Você não tem sempre que desenhar tudo em close. Agora, segundo quadro. Eu ainda não desenhei esse Deus. Acho que eu vou desenhar o último quadro primeiro. Acho que eu vou fazer. Eu vou fazer o rosto dele virado um pouquinho mais para baixo do que estava, para ficar mais com cara de bravo, mais dramático assim um pouco. Isso aqui é importante, é uma coisa de linguagem narrativa, tá? Como é que é a leitura de um quadrinho? A pessoa está lendo da esquerda para a direita, certo? Ela está lendo assim. Você quer indicar, apontar o olhar para lá. Então, uma coisa que eu costumo fazer muito em tirinha é botar os personagens meio alguma coisa em cada quadro, apontando para o quadro seguinte. Aqui, Moisés já está apontando para esse lado, então já naturalmente ele vai te levar seu olhar para lá. Aqui eu até poderia fazer, inverter, né? Botar Deus desse lado aqui, para poder ficar Deus olhando para cá, né? Mas isso causaria um invertimento, porque nesse primeiro quadro, Moisés está na esquerda e Deus na direita. Eu quero manter isso no segundo quadro, né? Para não causar confusão. Mas, então, nesse último quadro, originalmente está vendo que eu desenhei Deus olhando para fora do quadrinho. Uma coisa que eu faria o contrário, ele olhando para cá, para o seu olhar vir para quem está lendo, o olhar da pessoa vir, e quando chega aqui em Deus, que foi o último quadro, já li a última coisa, o olhar de Deus está empurrando você de volta para a tirinha em vez de para fora da tirinha. Parando para pensar, eu acho que é melhor inverter tudo. Ó, então eu vou tentar seguir mais ou menos o mesmo tipo de nariz e tal, só fazer melhor, né? Bem, eu tive que parar de gravar aquela hora, né? Então quando eu voltei eu resolvi, não estava gostando do que eu estava fazendo, resolvi ir pro Procreate, joguei o arquivo no Procreate, que é o programa que tem no iPad, e aí eu tô desenhando nele, né? Porque eu resolvi redesenhar, basicamente eu redesenhei os 3 últimos quadros, né? Aí explicando, nesse segundo quadro, o que eu decidi foi que, como eu queria enfatizar essa composição vertical, né, que Deus ser gigante e tal, no final das contas eu resolvi pensar, eu parei pra pensar por que diabos eu tava fazendo ele inclinado, que nem na composição original. Então resolvi fazer ele completamente vertical mesmo, que aí dava pra ressaltar bastante como ele ficaria na composição, né? Eu acho que fica bem mais enfatizado. O rosto de Deus, simplesmente eu não tinha gostado como tinha desenhado e resolvi dar um grau. E
terceiro quadro também já é uma questão. No original eu tinha desenhado só os filhotinhos, né, soltos. Eu achei que ficaria muito melhor. Não sei, eu acho que sempre que você tem a oportunidade de você estar trabalhando com uma tirinha, que é uma coisa que deve ser engraçada, acho que o desenho pode ser engraçado também. Eu acho que a maioria o humor hoje em dia ele é feito muito baseado simplesmente no texto. A piada tem que estar no texto, né? Mas eu acho que quando o desenho pode ser engraçado também. Então se você consegue criar um desenho engraçado junto, que ele ajuda a vender a piada, assim, né? Então nesse terceiro quadro nem tem uma piada aí, é só mais até os filhotinhos de mostrar um filhotinho. Eu achei que ficaria muito melhor mostrar o Moisés dando um abraço num gatinho com expressão, tipo, completamente louca e principalmente também que cria também uma bizarrice que você só vê em desenho animado, né? Que é de onde ele pode ter tirado esse gato pra dar um abraço dele nessa hora, né? Então ele tá ali dando um abracinho no gato. Tem gente que faz isso muito bem, esse humor visual, assim, eu tento, né? Mas não sou o melhor. Classicamente, claro, os artistas da revista Mad, os clássicos que nem o Mort Drucker, Jack Davis, o Harvey Kurtzman, etc., eles tinham muita capacidade de ter um desenho engraçado. De coisa recente, aqui no Brasil, acho que o Leonardo Amaral manda demais nisso, né? O cara, o peixe aquático. Outras pessoas. Então é isso, você também pode desenhar engraçado. E no final é isso, o tamanho do texto eu diminuí. Porque eu fazia muito grande antes por causa da resolução da época. E resolvi botar sombra, etc. bastante, porque eu também resolvi não colorir a tira. Mesmo porque é só para um exercício. E não valia a pena. Então beleza, fiz a tira. Vê aí agora a tira original e a nova tira. Qual que você acha que tá melhor e por que você acha que tá melhor, né? Diga aí nos comentários, vê também o que você mais acha que poderia mexer. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. É aquela história de sempre, o canal tá voltando com tudo aí. Então qualquer sugestão de vídeo ou assunto que você queira que eu fale, também coloca nos comentários. E sempre ajuda muito, claro, ao de sempre. Você assinar, clicar se inscrever, clicar no sininho, o clássico, né? Não deixa de conferir todo o resto. E é isso aí, valeu e até a próxima. E no site da Marcel Corporation você pode conhecer meus cursos de desenho online, caso você queira obter um conteúdo mais completo ou se profissionalizar em desenho. Confira no site marcelcorp.com as opções de curso.